Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o diafragma, que é o músculo principal da respiração. Muitas pessoas ouvem, né, sobre o diafragma, mas muitas vezes não sabem nem aonde ele está, o que ele representa realmente para a respiração e para o nosso corpo. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Aí vai funcionar o seguinte, eu vou dar essa aula, depois no finalzinho, quando terminar toda a apresentação, eu vou liberar para vocês fazerem perguntas e a gente tirar dúvida, porque essa gravação aqui vai para o YouTube e depois as perguntas não. Aí quem quiser fazer pergunta tem que fazer parte da nossa comunidade gratuita do WhatsApp, que depois eu vou até colocar na descrição no YouTube para quem quiser entrar. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Então, nós vamos falar sobre o diafragma. O diafragma é um músculo, como qualquer outro do corpo, mas é o principal músculo da respiração. Só que ele fica entre... Aqui, essa parte de cima aqui, ó, é o tórax. Aqui dentro tem o pulmão, o coração, e essa parte de baixo aqui, normalmente ficam os órgãos. Eu separei para poder facilitar. E esse músculo que está aqui, essa cor laranja aqui, é o nosso diafragma. Ele pega desde esse ossinho, deixa eu ver aqui que eu vou ter que mostrar para vocês aqui de volta. Essa é a parte de cima. Espera só um pouquinho que eu estou brigando aqui com esse negócio aqui. O diafragma, então, você viu aquela parte laranja, que ele vem daqui dessa partezinha desse osso que tem aqui, vai todo o contorno do torácico, debaixo das costelas, e vai até a lombar. Então, ele é uma cúpula que separa a parte torácica, que é de cima dos pulmões, com os órgãos de baixo. Ele é o principal músculo da respiração? Sim. Quando você puxa o ar, ele sobe, quando você solta o ar, ele abaixa. Esse movimento do diafragma ele é muito importante para os músculos, para os órgãos, porque ele faz uma massagem para os órgãos e diminui toda como é que fala? A condição cardíaca, a parte respiratória, ele melhora muito a nossa condição. Quando a gente está muito ansioso, nervosa, nossa respiração acelera, certo? Nosso batimento cardíaco também acelera. Então, quando a gente começa a respirar com mais tranquilidade, o músculo diafragma acaba relaxando todo esse sistema. Mas só que tem um problemazinho desse músculo. Problema não. Quando ele está muito tenso, ou pela ansiedade, ou por qualquer outro problema no corpo, quando ele está em uma contração muito grande, ele acaba influenciando na dor no pescoço, na dor na lombar, e muitas vezes prejudicando, trazendo refluxo. E agora eu vou compartilhar a tela novamente para vocês entenderem o motivo disso. Eu vou ficar assim, tirando e colocando a tela para poder falar para vocês. Aqui, ó, nessa outra imagem aqui, a gente está vendo o diafragma por baixo, como se estivesse olhando aqui, ó, da barriga para cima. Então, a gente está olhando por baixo. Tem um orifício que passa a aorta, e tem esse aqui pequenininho, que passa o esôfago, que vai no estômago. Então, quando o músculo diafragma, acho que aqui, ó, esse buraquinho aqui, ó, passa o esôfago, que aqui embaixo está o estômago. Quando o músculo diafragma está muito contraído, ele aperta esse buraquinho e acaba atrapalhando a questão da válvula. Então, acaba tendo refluxo por causa disso. Em relação à questão do... deixa eu voltar aqui, que eu sempre confundo esse negócio aqui. Então, tem esse orifício que está no diafragma, onde passa o esôfago, que vem daqui de cima, que vai até o estômago. Quando
o diafragma está tenso, ele aperta esse esôfago, ele aperta essa região da válvula, e acaba tendo refluxo da comida, do ácido para cima. Então, por isso que o diafragma tem que estar bem relaxado para esse refluxo passar. Então, não adianta nada tomar medicamento, sendo que o diafragma está tenso, pressionando aquilo ali. Então, o diafragma é muito importante para se liberar quando tem refluxo. A questão do diafragma em relação ao pescoço, que dá dor no pescoço, existem duas principais formas dessa ligação. Apesar de ele estar aqui embaixo, tem a inervação. A inervação, o que significa isso? Todo músculo, quando você contrai o músculo, por exemplo, aqui do braço, e estica, para ele fazer essa contração de relaxar e contrair, ele precisa de um nervo que liga a coluna, a medula, aqui para o cérebro. Esse nervo, o diafragma, toda musculatura tem. O diafragma também não é diferente. Só que esse nervo sai daqui da coluna cervical, daqui, ó, do pescoço, das vértebras da cervical, sai um nervinho que vai de lá e vem para o diafragma. Então, toda vez que o diafragma está tenso, joga uma informação para essa região do cervical, que há umas conexões na medula naquela região, e todos os nervos que saem daquela região, que, por exemplo, que são os músculos do pescoço, são alterados. Então, por exemplo, trapézio, esse músculo aqui, ó, que fica assim, ó, que dá mais tensão do pescoço, essa região toda aqui é inervada pela mesma região que o nervo do diafragma. Então, se tem uma sinapse, como é que a gente fala, uma conexão alterada por causa desse nervo, toda a região também é alterada do pescoço. Essa é uma das ligações que tem, que o diafragma tenso pode dar dor no pescoço por causa da inervação. Outra coisa é, quando você está com o diafragma tenso, ele não consegue abaixar e voltar normalmente. Então, acaba tendo que usar outras musculaturas para poder compensar a respiração. Então, por exemplo, vamos fazer uma respiração bem forte, ó, puxa o ar e solta, ó. Olha aqui para aqui, ó, como é que contrai isso daqui. Aí relaxa. Quando a musculatura do diafragma não está conseguindo puxar o ar o suficiente, as musculaturas que a gente chama acessória, elas entram em ação para poder puxar todo o grádio costal para o pulmão encher de ar. Então, quando tem isso, essa musculatura aqui começa a ficar toda tensa. Também outro motivo de ter dor no pescoço. Então, esses dois motivos principais de dor no pescoço por causa do diafragma tenso. Um outro, a relação do diafragma, por exemplo, com a coluna lombar, eu vou mostrar aqui de novo na tela, compartilhar com vocês. Se essa imagem aqui mostra... Não. Essa aqui. Tá vendo essa partezinha aqui, olha? O diafragma, ele pega nesse ossinho do externo, vou mostrar depois para vocês, vai nas costelas, até lá atrás da coluna. E isso aqui a gente chama de inserção. É onde ele se prende na vértebra lombar. Aqui são vértebras lombares, lá nas costas. Então, ele se prende aqui. Quando ele está contraído, há também uma contração, uma mudança, vamos dizer assim, uma disfunção na vértebra, por causa da inserção do diafragma. Eu vou voltar para falar com vocês, porque eu gosto de olhar para vocês. Então, tem o diafragma, ele é assim, né? Se eu vou levantar aqui para mostrar. Tem esse osso externo, se você for palpando, você vai achar que depois acabou o osso, ó, é a boca do estômago. As costelas, ó, estão aqui. Ele está daqui até lá atrás, que se insere na coluna lombar aqui, só que na parte da frente. Então, quando ele está contraído, acaba dando tensão na lombar, porque acaba puxando as vértebras, entendeu? É uma disfunção das vértebras, então acaba tendo dor na coluna lombar também.
Então, quando você vê que o diafragma ele não é só o músculo responsável por uma boa respiração. Ele estando contraído, ele causa vários outros sintomas no corpo, que não são só esses, porque a ligação com os órgãos é muito grande. Então, assim, a importância de você ter uma boa respiração e fazer um trabalho de liberação do diafragma e para poder aliviar a dor, ele é fundamental. É fundamental. E aí você fala assim, mas é só liberar o diafragma, é só fazer respiração. Não, existem técnicas para poder liberar o diafragma, mas também tem que liberar o pescoço, por causa da inervação que eu comentei. Os nervos, o nervo que faz a musculatura do diafragma contrair vem da cervical. Então, tem que trabalhar a cervical para liberar o diafragma. Eu vou passar um exercício para a gente poder liberar o diafragma. E isso é um tratamento, isso é o suficiente para poder ficar livre da dor? Não. Isso é só um iniciozinho de um tratamento para aliviar a sua dor. Porque a dor nas costas, a dor no pescoço, na lombar, ela normalmente não tem uma única causa, elas são várias causas e tem que ser feita sempre uma avaliação, mas liberando a parte do diafragma, que é uma coisa muito importante, liberando o pescoço já ajuda bastante isso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício de liberar a parte da inervação do diafragma, que é o nervo frênico que chama, e depois nós vamos liberar um pouquinho a parte do diafragma em si, tá? Vamos entrelaçar os dedos, vamos colocar atrás da cabeça, lá na verdade no pescoço. Esse dedinho aqui, ó, vai bater contra o crânio e a mão vai ficar no pescoço, a mão toda entrelaçada no pescoço. O braço fica abaixo da orelha. Vou mostrar aqui mais perto, ver se dá para ver. Aqui, ó, vai vir com a mão, ó, vai bater aqui no osso do crânio e vai ficar nessa posição aqui. E vai jogar, tem que abaixar mais. Ô, Denise, abaixa mais seu braço. O braço tem que ficar aqui, ó, abaixo da orelha. O dedinho vai bater no crânio, ó. Então, é como se você estivesse com todos os seus dedos exatamente só no pescoço. A sensação que dá é que o seu pescoço até aumentou de tamanho. Aí agora vai jogar a cabeça para trás e vai ficar. Pode ficar, eu vou contar para vocês aí uns 30 segundos, pode fazer. Vai ter a sensação de uma pressão do dedinho contra o crânio. Joga a cabeça para trás e mantém. Aí nós vamos estar liberando um pouquinho da parte nervosa, da inervação do diafragma. Essa posição é muito bom, na verdade, ficar 1 minuto nessa posição que é o ideal. Isso, agora volta, tira a mão, percebe mais ou menos como é que ficou o seu pescoço, se ele está um pouco mais solto, se já está mais leve um pouquinho. Essa região aqui, ela que faz sair a inervação e vai para o diafragma. Então, tem que sempre estar liberando essa região aqui. Outra coisa que nós vamos fazer vai ser simplesmente colocar as mãos nas costelas, debaixo do peito aqui, ó, nas costelas, e vai fazer a respiração de puxar tranquilamente o ar pelo nariz e soltar pela boca, e vai perceber a sua mão subindo e descendo. Mas faz uma respiração suave, não precisa ser uma respiração tão profunda. Então, puxa o ar e solta. Novamente. E solta. Percebe se as suas mãos estão subindo e descendo de um lado e do outro igualmente. Ou se tem um lado que está mais difícil de subir. Deixa a sua mão subir e descer. Aí você vai jogando o ar para dentro do pulmão com o objetivo de subir a mão e descer a mão. Puxa e sopra.
Puxa e sopra. Agora vai fazer o seguinte, quando você vai puxar, quando você soprar, você vai dar uma apertadinha nas costelas, como se fosse levar em direção ao umbigo. Ó, tá aqui, puxou o ar e solta. E vai dar uma apertadinha para nessa região aqui, ó, mais em cima das costelas. Vai apertar para baixo, para dentro e para baixo em direção ao umbigo. Então, puxou, subiu a costela. Solta o ar e aperta. Isso, e relaxa todo o seu corpo, relaxa o pescoço, relaxa os ombros, pode soltar o ombro, não tem necessidade de ele ficar com o braço levantado, deixa o braço bem solto. O ideal é até que faça deitado, tá? O corpo ficar todo relaxado. Vou fazer só mais uma vez. Isso. Desacelerando um pouco a respiração, diminui até um pouco a nossa ansiedade, né? A nossa ansiedade faz com que a gente fique um pouco acelerada demais. Então, fazendo o trabalho respiratório já auxilia isso, né? Isso é uma das formas de você, mais simples de todas, de você relaxar um pouquinho a musculatura. Agora, vai colocar a mão aqui no peito, vai puxar o ar e vai perceber se você consegue sentir a sua mão de novo subindo e descendo, mas bem em cima desse osso aqui, ó, que chama externo, bem no meio do peito mesmo. Então, puxa o ar e solta. Se você puxar muito forte, eu vou puxar muito forte para você ver, ó. Olha que esse músculo meu entrando em contração. Não pode, não é necessário isso, tá? Esse aqui é o músculo que a gente chama de músculo acessório. Quando o diafragma não está funcionando direito, ele acaba usando essa musculatura para puxar o ar para dentro e com isso começa a dor no pescoço. A respiração é diafragmática, né? Ela não. É, A gente aprendeu errado, ó. Aprendeu a respirar aqui. Mas depois eu fui fazer aula de canto, técnica vocal, aí aprendi a respirar no diafragma. Você está isso. pedindo para colocar a mão aqui para a gente. Só sentir, porque mesmo que a respiração seja diafragmática, o movimento das costelas, eles são em toda a costela. Então, tudo aqui tem que movimentar, tá? Aqui na frente, no lado, atrás, tudo tem que movimentar. Então, eu estou pedindo para você colocar a mão aqui só para você perceber que quando você puxa o ar, isso aqui levanta. E quando você solta, isso aqui abaixa. E depois, vamos fazer isso um pouquinho, que depois eu vou fazer o movimento daqui, tá? Então, ó, puxa o ar para o nariz e solta pela boca. Aqui é para você ter um pouquinho de percepção do seu corpo. A percepção, sentir a sua mão levantar e abaixar. Porque muitas vezes a gente faz as técnicas, a gente quer melhorar, quer fazer técnica, 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 mas não consegue perceber como que está o seu corpo. Se você não sente o seu corpo, não entende ele, a técnica não vai ser tão eficaz como você estiver entendendo. Tá? Então, vamos colocar a mão de novo, vamos puxar o ar. E solta. Percebe a sua mão subindo e descendo. Se quiser, pode até fechar os olhos e sentir o seu corpo. Vê se isso está sendo fácil para você. Vê se o seu pulmão, vê se o seu diafragma está realmente puxando bem o ar e soltando. Vê se você consegue fazer esse puxar o ar contando até 4 e soltando até 4. Continua a fazer. Puxa o ar e solta. Puxa e solta. Isso. Você vai perceber que o seu corpo até desacelerou um pouco, que parece que o ar está entrando com mais facilidade.
Nessa mesma posição, quando você puxar o ar, vai deixar a sua mão subir, e agora, quando você soltar o ar, você vai pressionar um pouquinho a sua mão, mas não é fazer força, só dar uma pressão para trás e para baixo, em direção ao estômago. Então, você vai fazer 2 movimentos, para trás e para baixo, mas é um pouquinho só, não é fazer pressão demais. Então, puxa o ar, agora solta, pressionando um pouquinho. E soltou a mão, puxa o ar. E solta. Puxa o ar. E pressiona. Uma vez. E solta. Pronto, relaxa um pouquinho. Então, o diafragma, gente, ele não é somente uma questão de colocar o ar para dentro do pulmão e soltar. Não, ele é muito mais do que isso. Ele, quando você puxa o ar, ele desce. Quando você solta o ar, ele sobe. E esse bombeamento de voltar, de respirar e de abaixar e subir, você está ali movimentando os órgãos que estão embaixo, melhorando o intestino, tá? Que está aqui, fazendo melhorar quem tem constipação, por exemplo, fazer um trabalho de respiratório, inclusive, antes de ir ao banheiro, inclusive, vai ajudar a fazer a defecação. A questão da parte circulatória, porque ali no diafragma tem os orifícios que passam a veia cava. E ali, ele estando relaxado, também ela não vai comprimir a veia, né? A veia parecendo a veia de comer. A veia cava onde passa ali. Então, até melhora a parte circulatória como um todo, tá? Então, o diafragma realmente é um músculo muito, mas muito importante, muito além da respiração. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho um curso que é questão de dor nas costas, que tem todas essas técnicas. Se vocês se sentirem muito bem com esse daí, com o curso eles vão realmente melhorar bastante. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que ele foi feito, vou mostrar aqui a página para vocês. Para quem quiser dar continuidade nesse tratamento, para quem quiser estar com dor nas costas, fazer esse tratamento, que é um desafio de 21 dias, chama da dor nas costas ao alívio. Eu vou mostrar para vocês como que foi feita essa filmagem, aqui é a página, né? E depois disso, eu vou parar a gravação, que nós vamos jogar para o YouTube, e vou tirar a dúvida de vocês, se vocês tiverem, tá bom? Vamos aqui. Aqui, ó. Aqui tem as informações, depois são, na verdade, ó, são 21 dias de aula, tem mais ou menos de 2 a 4 exercícios por dia, técnicas e exercícios, que, na verdade, acabei fazendo até mais aulas, para poder encerrar com uma coisa bem, bem legal. E tem depois o workshop que eu já tinha feito, que, inclusive, eu vou fazer um outro workshop dia 1º de julho, um workshop gratuito, onde eu vou dar mais técnicas, uma sequência melhor de exercícios para poder aliviar a dor. Então, tem esse curso meu aqui, que hoje está com preço bem em conta, que está R$ 98,90, não sei por quanto tempo. E quem quiser aproveitar a oportunidade para poder dar continuidade no tratamento, fique à vontade.
E agora eu vou parar aqui a gravação para poder tirar a dúvida de vocês.